Olá pessoal, Gevandro Barros aqui direto do IOPEX. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de dar sequência à nossa série sobre os 9 tipos de desperdício e eu vou falar para vocês em especial sobre o 9º desperdício, que é o desperdício de superprodução. Um desperdício muito sério que eu deixei para o final porque ele vem aí de diversos outros desperdícios, de problemas que acontecem na nossa empresa e até mesmo de temas que a gente acaba não sabendo lidar aí, tanto para quem presta serviço quanto para quem produz algum produto. Eu vou falar nesse vídeo o que é esse desperdício, como é que ele acontece, né? Quais são as principais causas, as consequências e o que a gente pode fazer para eliminar esse desperdício e, se não, reduzi-lo ao máximo na nossa empresa. Então, me acompanhe até o final, que esse vídeo pode ser muito interessante aí para você. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o que é esse desperdício de superprodução. Desperdício de superprodução ele pode acontecer de duas formas na nossa empresa. Independente da empresa que produz um produto ou presta um serviço, ele vai acontecer caso você faça alguma coisa antes do necessário, né, em termos de planejamento, prazo daquilo que você queria entregar, ou mais do que o necessário. E aí, junto com mais, significa fazer também mais rápido, né? Então, se você fizer algo antes daquilo que você previu entregar e quiser entregar esse produto ou esse serviço antes do necessário, a gente está entendendo que você está superproduzindo. E também mais do que o necessário, ou seja, se eu acordei fazer 10, eu entregar 12, 15, por qualquer motivo. Isso tem algumas consequências e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas consequências e dessas causas para a gente aqui nesse vídeo. Então, produzir mais ou antes do que necessário, a gente está fazendo um desperdício de superprodução. Por quê? Quais são as causas desse desperdício de superprodução? A primeira delas é o aumento da capacidade de um equipamento, né? Toda vez que a gente aumenta a capacidade, produz mais do que aquele equipamento está disposto ou foi comprado para aquilo, ou até mesmo um colaborador, né? Se você exige mais daquele colaborador durante um período, seja por um atraso, como eu disse antes, né? Ele é derivado de diversos outros desperdícios que a gente já falou nessa série. Seja porque você está atrasado, seja porque você não conseguiu cumprir o prazo daquele produto ou serviço naquele momento, independente do motivo, e você tenha que correr, ou seja, fazer antes do necessário ou mais que o necessário, você vai estar produzindo. Então, a primeira causa, aumento da capacidade de um equipamento, você tem que tomar muito cuidado porque aumentar a capacidade do equipamento pode inclusive trazer outros problemas, né? Exigir do equipamento vai causar uma manutenção maior, uma possível quebra, uma qualidade que o equipamento talvez não vai te dar e o colaborador, se ele estiver manuseando aquele equipamento, ele pode também ter um problema, né? Seja de ergonomia, seja de saúde, seja de qualquer fator, isso não é bom para ninguém. A segunda causa do desperdício de superprodução é o aumento da velocidade dos colaboradores. Todas as vezes que a gente vai fazer alguma atividade e exige que aquele colaborador faça muito mais rápido do que o necessário, a gente está aumentando a velocidade dele, saindo do padrão que a gente já mediu e já falou tanto nos outros desperdícios, né, em termos de padronização dos processos, que a gente vai fazer com que ele fique estressado, muitas vezes cansado, muitas vezes perca a possibilidade de pensar na qualidade no momento ou no ato de fazer aquela atividade que ele tem que entregar e assim pode ser causado ao fazer algum problema de ergonomia, seja porque ele está sendo exigido fisicamente no posto de trabalho muito mais do que aquilo que está sendo previsto e uma série de outros fatores. Então, aumentar a velocidade do colaborador para exigir mais do que é necessário, né? Por isso que a gente calcula junto com a padronização dos processos qual é o índice máximo de carga que um colaborador pode ter, para que a gente não tenha problema, ele não seja exigido além daquela cota necessária e a gente consiga fazer a nossa atividade no horário previsto, na quantidade certa, para que a gente entregue, inclusive, essa quantidade com qualidade para os nossos clientes. A terceira causa é um planejamento deficiente. Toda vez que a gente faz um planejamento que não atende a uma possível demanda, seja porque a gente não pesquisou qual seria a demanda ideal, seja porque é um período do ano que a gente não se planejou adequadamente, o nosso planejamento ficou incorreto, então esse planejamento deficiente vai causar problemas na nossa produção ou problemas para quem presta um serviço, né? A gente vai fazer necessariamente
ou antes do necessário, ou mais do que necessário, como eu já disse, e esse planejamento deficiente vai causar aí diversas ineficiências, porque vai fazer com que a gente corra, pode ser que seja um planejamento que foi entregue de última hora para fazer com que as pessoas entreguem uma certa meta a mais naquele mês. Então tome muito cuidado, porque toda sequência, né, de um planejamento que já estava previsto, a produção se preparou, as pessoas que estão lá com os processos padronizados estão pensando em fazer exatamente uma certa quantidade por dia daquilo, elas têm que se preparar, obviamente, para um aumento da produção, seja colocando novos colaboradores, seja redistribuindo as atividades para que esse aumento seja atingido. Então pense muito bem no planejamento, porque ele pode trazer esse problema da superprodução na sua empresa. A quarta causa que eu gostaria de citar e que muitas das micro e pequenas empresas utilizam hoje no mercado são práticas contábeis para aumento do estoque. Num mês ou outro, de acordo com uma certa sazonalidade, você pensando na contabilidade, você vai produzir mais para guardar aquele estoque. Tome muito cuidado, não que isso atrapalhe ou seja completamente errado, mas você não planejar adequadamente a sua produção, prevendo essa sazonalidade, para que naquele momento você sobrecarregue as pessoas, sobrecarregue os equipamentos e gere estoque para que esse custo fixo, esse imobilizado fique parado na sua empresa, você vai estar só perdendo. Você está aumentando os seus custos, sobrecarregando as pessoas, tendo estoque parado, que também é custo, e aí você pode ter diversos tipos de problemas. Então, pense muito bem nas suas práticas contábeis para que você não tenha essa sazonalidade, pelo contrário, para que você adquira uma linearidade da sua produção 100% ao longo do ano. E a quinta causa que eu gostaria de citar e que eu vejo também bastante em micro e pequenas empresas é o desbalanço entre cada uma das etapas do processo. Seja para quem produz um produto, seja para quem presta um serviço. Muitas vezes uma pessoa está sobrecarregada ou as atividades não foram planejadas, não foram descritas no sentido de se ver o que a pessoa tem que fazer com o equipamento que ela usa ou não e o tempo que ela vai levar. Quando a gente não faz isso, a gente acaba não sabendo qual é o balanceamento que a gente chama das atividades. E esse desbalanceamento pode causar uma superprodução. Superprodução que a gente quer dizer não é somente no processo final. Tantos produtos estão prontos lá no final de uma linha de produção, ou tantos serviços foram prestados a mais ou a menos, ou parte daquela prestação de serviço está realizada a mais para o cliente. Não, nos processos internos a gente considera também a superprodução, porque tem muita gente que entre uma etapa e outra acaba fazendo mais ou fazendo antes do que necessário, e aí se ele é anterior ao processo posterior, ele vai acabar o quê? Fazendo com que esse processo empurre um processo seguinte. Então, se um processo anterior está atrasado, muitas vezes ele vai ter que recuperar o tempo. E se o processo anterior está adiantado, ele vai acabar empurrando o outro processo e aí o que pode acontecer? Esse processo não ter a mesma velocidade e vai se gerar estoque. Estoque que eu estou dizendo aqui para empresas que prestam serviço de produto, estoque de informação. Então, em uma hora ou outra, esse outro processo da frente vai ter que correr para recuperar esse tempo. Então, novamente, eu estou praticando a superprodução devido a esse desbalanceamento entre as atividades, entre as pessoas, e isso pode trazer consequências diversas aí, como custo, correria, estresse, dor de cabeça, funcionário insatisfeito, queda da qualidade, e são alguns dos problemas que a gente vai falar agora para você. Bom, então quais são as principais consequências desse desperdício de superprodução? A primeira consequência que eu gostaria de citar são os diversos outros desperdícios que você vai incutir no seu processo caso você superproduza. Você, por exemplo, vai gerar estoque, você vai gerar transporte a mais, movimentação a mais, estoque é custo, um processo vai fazer com que você atrase o outro, você precise de área para depositar esse estoque que você está fazendo a mais, você faça algum processamento equivocado, porque as pessoas vão acabar correndo ali dentro da empresa e uma hora ou outra vão perder a qualidade e deixar de pensar na atividade dela para pensar na velocidade da entrega porque alguém mudou a produção. Então, a superprodução pode fazer com que os outros problemas ocorram e aí no final das contas você vai ter problema de custo, aumento de custo devido, por exemplo, a defeito, estoque e assim por diante. Então, tome muito cuidado com todos os demais desperdícios, porque superproduzir vai fazer com que você tenha também outros desperdícios no seu processo.
A segunda consequência que eu gostaria de citar é o estresse e os problemas de ergonomia dos colaboradores. Problemas ergonômicos, pessoal, vou estender aqui até um pouquinho o conceito, não são só problemas físicos, né, causados aí por uma posição de sentar ou de ficar em pé errônea, mas problemas diversos, inclusive psicológicos, né? Porque você vai pressionar o seu colaborador, ele vai ficar insatisfeito, ele vai ter estresse, ele pode ter problema realmente físico, de um mau posicionamento, porque ele vai ficar, né, tenso ali para fazer a atividade dele durante o dia, para ter que correr e cumprir essa superprodução dessa nova demanda que foi causada. Então, gerar o estresse na produção só traz consequências negativas e principalmente, né, a insatisfação do seu colaborador, porque está tendo direto essa oscilação e ele não vai ficar satisfeito em ter que trabalhar com tantas mudanças e pode ter inclusive problemas de saúde com isso. A terceira consequência que eu gostaria de citar e que deriva do terceiro desperdício que eu já falei nessa série, que é o de defeito ou falha, é a queda na qualidade. Essa é uma consequência muito drástica que tem aí causa, né, problemas diversos, inclusive o pior deles que é a insatisfação do seu cliente por você entregar um produto de baixa qualidade ou de má qualidade, né? Se você comete alguns desses desperdícios, principalmente um defeito, e seja por desatenção, seja por estar fazendo correndo ou por fazer mais que necessário, o que vai acontecer nas etapas principalmente do seu processo? Você e o seu colaborador vão deixar de prestar atenção naquilo que foi padronizado para ele. E não prestando atenção nas atividades, né, na padronização dessas atividades, no tempo e fazer certo da primeira vez, você vai cometer um defeito, você vai desencadear esse defeito por uma área de retrabalho, vai te gerar custo e com certeza você vai ter uma queda brusca de qualidade no seu processo. Isso, se você conseguir resolver internamente muito bem, ainda dá tempo, mesmo assim te custou alguma coisa, mas você tem que tomar cuidado para que esse problema da queda de qualidade não atinja o seu cliente e não cause uma insatisfação maior, por isso pode te causar aí maiores problemas, inclusive financeiros, né, de queda de cliente, de perda da qualidade do seu produto e assim por diante. Então, tome muito cuidado com a queda da qualidade, porque ela possui ainda consequências maiores para o seu processo e para a sua empresa. E a quarta e última consequência que eu gostaria de citar desse desperdício de superprodução, que com certeza é a pior delas, é o aumento dos custos. Se eu estou gerando estoque, se eu estou tendo que utilizar uma área que não estava prevista, que eu tive eventualmente que alugar para colocar aquele estoque que eu superproduzi, se eu tive aumento nos meus defeitos e falhas e com consequência dos meus retrabalhos, tive que alocar pessoas ou contratar mais pessoas por um período, se eu tive aumento do transporte e aí eu tenho um aumento da gasolina, de combustível nos meus equipamentos, de utilização do equipamento, aí ele vai começar a quebrar mais e aí essa manutenção também tem que ser feita com uma outra periodicidade, ou seja, a superprodução vai te trazer diversos outros desperdícios e esses desperdícios podem te trazer um aumento absurdo aí de custo. Tome muito cuidado, planeje para que você consiga enxergar esses desperdícios na sua produção, na sua prestação de serviço, independente do tipo de empresa que você seja. Eu trabalho com esses 9 tipos de desperdício, vou fazer inclusive o próximo vídeo falando desse 10º, não estava previsto, mas eu vou falar de um desperdício que é muito comum, né? Não está dentro desses 9 que a gente utiliza aí padronizadamente, mas esse 10º desperdício eu vou falar no próximo vídeo, ele é muito importante, vai ser bem legal aí também. Então tome muito cuidado com a superprodução, porque ele pode trazer uma consequência de aumento dos custos muito grande aí na sua empresa. Então agora vamos falar aqui o que a gente pode fazer para reduzir ou até mesmo eliminar esse desperdício de superprodução que é tão caro aí para a nossa empresa. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês em termos de dica é trabalhar sob demanda, né? Existe um conceito que vem das grandes indústrias, principalmente da indústria automobilística, que eles chamam de just in time ou just in sequence, né? Que é entregar um produto na quantidade certa, no local certo, na hora certa e até mesmo na sequência correta, né? Esse conceito ele pode ser implementado para quem conhece aí como é que funciona, né? Todos nós conhecemos o conceito do supermercado. Como é que funciona aí uma prateleira de um supermercado? A prateleira tem um espaço, né, que só cabe uma certa quantidade X e assim que o cliente vai retirando aquela quantidade X, só pode ser reabastecida aquela quantidade de acordo com a demanda de cliente que aquele supermercado, né, dimensionou para caber naquela prateleira. Então, para cada produto que eu tenho uma prateleira de um tamanho que cabem certos produtos finais e aí, dentro do processo, eu vou implementando outros supermercados, né, entre cada processo, para que o supermercado da frente retire do processo de trás ou do supermercado de trás somente aquilo que é necessário. Então,
Esse conceito do supermercado, ele parece um pouco complicado a princípio, posso falar sobre ele em vídeos mais para frente, mas ele é muito simples, né? Ele envolve aí a implementação, né, de supermercados na linha de produção ou na prestação de serviço para que eu consiga enxergar essa retirada dessa quantidade numa certa fila, né? Ou numa certa porção do meu processo. Então eu preciso calcular qual é a minha demanda final do cliente para que eu faça e entregue, de novo, somente aquilo que for necessário na quantidade necessária e aí não cometa essa superprodução dentro do processo. Então, se a gente for pensar em superprodução de uma maneira mais ampla, né, eu não penso esse desperdício apenas olhando para o final da cadeia, ou seja, vendo todos os serviços prontos ou os produtos prontos. Então, fazer antes ou fazer mais, eu tenho que extrapolar, ou seja, olhar para dentro da minha empresa, para cada uma das etapas do processo e ver se ali também eu estou superproduzindo, fazendo antes ou mais que necessário, para que eu possa implementar esse conceito de sistemas puxados, né, do último processo até o primeiro, para que assim que eu retire desse, esse aqui faça, assim que eu retire desse, esse faça e assim por diante, para que essa sequência, né, nesse fluxo do processo possa ser realizada da melhor maneira possível. Isso reduz estoque, reduz área, reduz desperdício de movimentação, reduz principalmente defeitos e falhas, reduz atrasos na produção, porque eu só vou entregar aquilo que é necessário e principalmente a superprodução. A segunda dica que eu gostaria de falar para vocês é padronizar o processo de planejamento, né, de acordo com a demanda dessa pesquisa que a gente já fez, que eu já falei no tema 1. Ou seja, tome muito cuidado para que o seu planejamento seja o mais linear no ano possível ou para que ele tenha poucas oscilações, né? Tem empresas como empresas de chocolate, empresas que trabalham aí com picos durante o ano devido a essa quantidade de produtos que somente nesses picos são mais vendidos. Você tem que tentar distribuir ao máximo durante o ano a elaboração, a confecção, a produção desse produto para que durante o ano também eu consiga ter uma vida mais linear possível dentro da minha produção. E para quem trabalha com projeto, por exemplo, eu tenho clientes que trabalham na área de informática, desenvolvendo software, o conceito é o mesmo, né? Não adianta eu correr para ter mais clientes durante uma certa época do ano, eu tenho que tentar linearizar essa curva, né, de prestação de serviço para que durante o ano eu também consiga dimensionar melhor os meus colaboradores, minha capacidade produtiva, para que eu consiga entregar sem superproduzir e aí não tenha esses outros desperdícios que eu já falei nos vídeos anteriores. Então, você padronizar o processo de planejamento, olhando, né, o fluxo para frente, no futuro, de acordo com a sua demanda que você foi prestando o serviço, e aí você pode fazer alguns acréscimos com o tempo de acordo com o nível de crescimento que você quer atingir, é muito importante. Então, ter um processo padronizado e linear, né, do planejamento na sua produção durante o ano vai fazer com que você reduza a superprodução e consiga também outros desperdícios. Bom, a terceira dica que eu gostaria de dar para vocês é trabalhar com equipamentos próximos da sua demanda, ou seja, que tenham capacidade produtiva muito próximos da demanda. Equipamentos pequenos, equipamentos mais enxutos, mais baratos. Por que isso? Se você comprou um equipamento muito caro, muito provavelmente, se você ainda não está próximo à sua demanda limite, esse equipamento vai ficar superdimensionado para a sua produção. Então é muito importante que você compre equipamentos que sejam úteis, que sejam próximos da sua curva de produção de acordo com o planejamento que eu já falei anteriormente e que você consiga com isso economizar. Comprar equipamentos muito caros, seja computador, seja um equipamento que faça um exame, seja um equipamento que produza alguma coisa, só para que você tenha essa possibilidade de produzir mais tarde uma maior quantidade devido ao seu aumento de demanda, você vai estar perdendo a possibilidade de investir talvez numa segunda linha, num segundo momento, e aí comprando equipamento que vai ter um período de amortização muito maior. Isso significa custo e você poderia utilizar esse dinheiro para uma outra coisa, para um outro investimento e assim reduzir com isso também os custos da sua empresa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da nossa série Os 9 tipos de desperdício. Eu terminei falando aqui sobre desperdício de superprodução, mas eu já escrevi aqui o 10º tipo de desperdício em forma de surpresa, né? Os 9 passados são os desperdícios padrão que a gente geralmente utiliza aí para enxergar nas empresas prestadoras de serviço ou que fazem algum produto, mas o desperdício de conhecimento humano também é muito importante. Ele não é um desperdício padrão,
mas muitas empresas acabam cometendo esse desperdício, ou seja, deixando de usar o conhecimento dos seus colaboradores, dos seus gestores, de alguma forma em prol de si mesma. Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o desperdício de conhecimento humano, que ele também pode te ajudar bastante. Quem quiser saber mais sobre IOPEX, basta acessar aí o nosso portal www.iopexbrasil.org, seguir a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou até mesmo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Com todo prazer a gente vai responder as suas perguntas, caso você envie aí um comentário ou uma sugestão, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.